Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre 3 causas bem comuns que levam os pais a levar a criança ao dentista por queixa de dor de dente. A queixa número 1, claro, a mais comum de todas, é a criança sentir dor por doença cárie. Então, o dente está com alguma cavidade. Quando a lesão ainda está em esmalte, por isso que a gente fala da importância da profilaxia, de limpar para a gente fazer um diagnóstico precoce, né, enquanto ainda não tem perda de estrutura, não dói. A partir do momento que a gente já tem a formação de uma cavidade, a gente já perdeu aquele esmalte superficial e aquela estrutura do esmalte desmorona e expõe a dentina, que é aquela segunda camada do dente, que é que dá cor ao dente, a mais amareladinha, os pais começam a observar um buraquinho no dente. E nessa hora a criança já começa a sentir dor. Então ela começa a deixar de comer de um lado. E o processo de doença cárie, como a gente já falou no vídeo sobre cárie, ela evolui muito rápido no dente de leite, porque o dente de leite ele é muito pequeno. Então, é muito rápido o processo da infecção chegar até o canal do dente, até a polpa do dente. Então, a criança começa a reclamar. E quando chega lá no canal, às vezes a criança reclama uns 2 dias, a mãe medica, e dali uns 2, 3 dias a criança para de se queixar. Por quê? Porque aquele canal, aquela polpa, ela necrosa e aí não dói mais. Só que a infecção tá lá, tá persistente. E muitas vezes aquilo vai evoluir ou para uma fístula, que é como se fosse uma espinha na frente da gengiva, ali na frente da raiz do dente, ou para um abscesso, que é quando começa a inchar a boca da criança. Então, essa é a queixa número 1, doença cárie. O segundo motivo número 2, que levam os pais ao consultório, porque a criança está tendo queixa de dor de dente. Não é lesão de cárie. São alguns defeitos específicos no esmalte do dente que geram uma sensibilidade dentinária. Esse tipo de defeito, que a gente chama de HMI ou HMD, é um nome bem complicado, vou colocar aqui embaixo para vocês, é uma hipomineralização, é uma falta de conteúdo mineral no dente que vai deixar o dente durinho, protegido. Então, isso vai fazer com que o dente seja mais poroso, mais enfraquecido. Então, sabe aquela história do dente fraco? Sempre tem alguém na família, alguém conhece, porque tomou muito antibiótico. Esse dente, no momento em que ele estava sendo mineralizado, quem deveria fazer essa mineralização, ela sofre. Aquelas células sofrem e elas param de mineralizar. Enquanto isso, a matéria orgânica continua sendo produzida e está presente ali. Então, é como se eu fizesse, o que eu me explico no consultório, como se eu fizesse uma parede com um cimento mais mole. Vai bater a chuva e vai esburacar. Então, aquele dente, ele é realmente mais poroso porque falta mineral nele. Então, ele é mais fraco. Isso significa que a dentina que está por trás, ela sente mais as movimentações de líquido, ela sente dentro da boca, ela sente alterações de temperatura. Então, eu vou colocar algumas imagens para vocês. Tem vários tipos de manchas em dentes, tá? Vários tipos, desde mancha de lesão de cárie, mancha de hipoplasia, de hipomineralização, enfim, são nomes que o profissional que estiver atendendo a criança, ele vai poder explicar para os pais de uma maneira fácil de ser entendida por eles. Mas o importante é que a gente mantenha a higiene e trate a queixa da criança. Então, se a criança chega pra gente no consultório com manchas nos molares, principalmente em molares, e às vezes até com perda de estrutura, a gente tem que saber para cada caso como a gente vai tratar. Então, essas hipomineralizações, elas são uma causa muito frequente, mas muito frequente mesmo no consultório, de queixa de sensibilidade. Então, a criança reclama que dói para escovar o dente. Não é para doer para escovar o dente, mas nesses casos especificamente dói. A temperatura da água da torneira é suficiente para causar dor, é gelado o suficiente para causar dor na criança na hora de fazer o bochecho para poder tirar a pasta de dente. Às vezes a gente vai fazer instrução, por exemplo, para usar, se não tiver água quente na torneira, para usar a água do chuveiro. Às vezes a dor é tanta que a gente até precisa medicar aquela criança uns 2 ou 3 dias antes, até com anti-inflamatório, por conta do tratamento que a gente vai precisar realizar para proteger aquele dente. A gente vai ter que deixar aquela estrutura que está porosa e amolecida, enfraquecida, mas não é um mole que vocês, pais, vão perceber que tá mole, mas a gente percebe desmoronar mesmo, o dente quebra, vou pôr umas imagens mesmo. Mas o importante é que aquela estrutura ela seja fortalecida. E a gente tem diversas maneiras de tratar isso, o odontopediatra está muito acostumado a lidar com isso. A incidência das hipomineralizações, ela realmente está aumentando, tá?
E junto com a incidência aumentada, a gente também tem um diagnóstico mais correto. A gente tem dentistas pelo mundo todo mais conscientes dessas manchas e do que elas significam e qual a repercussão clínica disso. Então, é mais fácil hoje em dia da gente tratar essas crianças, porque a gente já consegue fazer o diagnóstico já no dentinho de leite, ver se ele tem esse tipo de alteração, esse tipo de defeito no esmalte, e saber conduzir essa família, conduzir e orientar muito bem esses pais, porque muitas vezes é uma mancha que só a gente, naquela luz lá, aquela luz forte lá do consultório, do refletor, a gente consegue identificar, que os pais muitas vezes não conseguem ver, porque eles estão tentando ver aquilo lá em casa, e mesmo a luz da lanterna do celular, muitas vezes ela não é suficiente. Então, esse é o segundo motivo que levam os pais, que fazem os pais levarem a criança ao consultório por queixa de dor de dente. E por fim, o terceiro motivo que leva a criança ao consultório por queixa de dor de dente é afta. Acreditem ou não, isso é bem comum também pra gente. A mãe chega, ou o pai, meu filho tá queixando de dor de dente nessa região. E a gente olha, os dentes estão rígidos, significa o quê? Que o dente tá inteiro, tá ótimo, tá limpo, tá perfeito, não tem alteração de mancha, não tem cárie, não tem nenhum tipo de lesão. E a gente, no que a gente afasta a bochecha, a gente encontra uma afta ali no fundo, principalmente em molares inferiores. Então, isso é muito comum. Às vezes os pais levam e aí eu falo assim, mas não tem nada com o dente. Como assim não tem? Mas estava reclamando de dor de dente. Mas não era dor no dente, era dor da afta. Então, daí a gente faz a orientação da afta se ainda tiver se a criança ainda tiver com sintomatologia, dependendo do tamanho, dependendo da condição, e tem algumas formas de se tratar, tá bom? Vou deixar algumas imagens aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima, um abraço.